sou Juliana Pipe, sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas, o universo da casa com a alma brasileira. Ela é jornalista, escritora, apresentadora e todo o seu trabalho gira em torno do universo da casa. Ele é arquiteto, professor, especialista em retrofit e referência na ressignificação dos espaços. No episódio de hoje do Pra Perto, eu recebo Cris Campos e Vitor Penha. Eu tô aqui na minha casinha, no coração da casa, todo rosa, né, Cris? Para receber esses dois queridos que eu fiquei sabendo que se conheceram pessoalmente hoje, aqui. Sim. Ai, que delícia! Embora a gente já se conheça, né, pelo trabalho, né? Já se curtia. É antigo nosso encontro, mas... Nunca tinha rolado que ao delícia. vivo, né? Sim. Então, e eu convidei esses queridos amados que toparam, assim, participar aí desse nosso projeto aqui no Pra Perto, para falar um pouquinho desse nosso universo da casa, que para cada um é tão especial e, ao mesmo tempo, os dois trazem, né, uma poesia, uma afetividade nos projetos. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, primeiro das memórias, né? Eu acho que a gente tira muito partido disso, assim. Eu vejo na minha arquitetura que a gente faz parte das memórias e a gente quer preservar essas memórias. Então, assim, como é que era a infância de cada um, as primeiras casas, casa de vó, que cheiro, que cores? Me conta. Ai. Quem começa? Começa. Eu acho que... Bom, comigo, a história da casa, para mim, realmente é desde criança. Assim, eu sempre fui uma fanática por, assim, desde a primeira casa de fofolete que eu fiz numa caixa de sapato, que nevava, que elas moravam lá, abria janelas e tal. Eu sempre fui a louca da casa mesmo, quando eu era criança. Aí eu fui crescendo, tive a fase das revistas de decoração, de ficar viciada em revistas de decoração antiga, porque na casa da minha avó tinha pilhas de casa e jardim antigas. Então eu ficava, em vez de ler gibi, eu ficava lendo revistas de decoração. Tem a coisa da casa, eu passei muito tempo da minha infância na casa dos meus avós, que meus avós sempre moraram perto da casa dos meus pais. E a casa dos meus avós, eu brinco que é uma casa que, se eu fechar o olho, eu sei desenhar. Eu não sou arquiteta, mas eu sei desenhar a casa na memória na minha tão cabeça. Viva, né? E aquela casa foi a referência de todas as casas que eu tive até hoje. Assim. Aquela casa foi tão marcante, porque era uma experiência familiar legal, todo mundo se encontrava naquela casa, era uma casa que estava sempre aberta para receber todo mundo, era uma casa dos anos 50, que eu sou desesperada por casas antigas, eu nunca morei... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, era em Indianópolis, essa casa. E essa casa, ela me norteou tanto que eu nunca morei numa casa que não fosse ou da década de 50 ou da década de 60, casa ou apartamento. Para mim, a zona de conforto tá na arquitetura dessa época. Então, assim, um azulejinho daquela época é uma coisa que me dá um quentinho no coração. Uma pia de coluna, um banheiro preto e rosa. Uma saboneteira embutida. Mas acho que tem arquitetura aí também, né, Cris? Porque a arquitetura dessa época também era maravilhosa. Era maravilhosa, tinha rampas nessa casa. As aberturas. Você entrava... Luz natural era um elemento, né, que não é... A própria varanda da casa, né? Eu nem conheço, mas já consigo imaginar. Assim, vai desenhando, assim, tinha jardim de inverno, que era aquela coisa que trazia a luz pra sala. Inverno, total. Então, assim, essa casa virou muito a referência. O Casa da Cris, que é o meu primeiro livro, ele é inteiro de memórias dessa casa, de coisas que aconteceram realmente nessa casa. Tipo, a minha avó completamente pirex, louca, que ela ia podar roseira, que tinha um salão de festa. Mas a sua família tinha essa noção de decoração ou é uma coisa que não tem? Nenhuma. Era a casa como ela era. Era a casa como ela era, mas então isso não era um assunto na sua casa. Não, de jeito nenhum. Só que a imagem da casa ficou na minha cabeça. Tipo, a imagem da minha avó pendurada no
beiral, assim, que tinha um quintal, e embaixo tinha 5 metros para baixo, tinha um salão de festa. Ela pulava o murinho e ficava podando as rosas. Eu falei, minha avó vai morrer. Eu conto essas histórias, assim, que era totalmente destemida. Então, era uma casa de aventuras. Então, era aquele cenário retrô, só que aconteciam muitas coisas daquela E o nome casa. da tua avó? Luísa. Luísa. Aí meu avô tinha uma oficina, que aí na época que eu fiz o decor eu lembrava dessa oficina do meu avô, porque ele que me ensinou a mexer com ferramentas. Então tudo que eu aprendi de casa, eu aprendi a cozinhar nessa casa, que eu era assistente da minha avó. Ai, Então que todas as maravilha. experiências de casa foram nessa casa. Na casa dos meus pais também tinha, mas não com essa intensidade. E vó tá ali para você, né? É isso. Então, eu tava no meu reino ali, com o avô e a avó, totalmente dando participando. cordas à tua imaginação. Exatamente. E sempre gostasse de cores. Sempre. E a casa da avó era colorida? Muito colorida. Cada quarto era de uma cor. Tinha o quarto verde água, então o quarto aí já azul, veio a referência. o quarto rosa. E eles ficavam entediados. Isso era muito engraçado. Que eu gosto muito dessa história da casa em movimento. Toda hora eles falavam, ai, cansei, porque era uma casa de 4 quartos. E por anos, eles dormiam em um quarto só. Os outros eram para receber os netos, para minha avó costurar. E eles invertiam e começavam Eles ficavam a trocar. trocando. Eles falavam, acho que eu sou nesse quarto. Aí mudava o quarto para outro, aí mudava todas as cores. Isso para a mente é muito sério. É muito sério, porque você muda o padrão, né? Até quando você muda de rua, quando você muda de caminho. É uma abertura para a vida, né? Que você vai exercitando. Que legal. Eles ficavam mudando os tapetes. Que eu lembro que tem um capítulo do meu livro que eu falo do pentear tapetes. Que tinham vários tapetes perto, assim, na sala. Sim. Aqui sobrepostos. E aí tinha... tem sentido do tinha uma coisa de pentear. Porque aí no dia de faxina também se acompanhava a limpeza da casa. O tempo, né? De passar o aspirador, de bater o tapete lá fora, de pentear a franjinha do tapete. Então, acho que esse meu olhar para casa veio muito das histórias que aconteceram. E tudo isso é exercício de presença, né? Sim. Porque é um pouco que hoje não acontece, né? Que é o que isso até me vem uma informação assim do que você falou, que é comprovado que para você marcar uma memória de alguma coisa positiva, você precisa vivenciar pelo menos 12 segundos aquela experiência. Olha! E a negativa é imediata. Por isso que a gente está tão apegado. Por exemplo, se você recebe uma notícia que alguém morreu, na hora você já memoriza. É 1 segundo. Mas para você ter uma memória positiva de alguma coisa, você precisa de 12 segundos, pelo menos. Senão aquilo não configura como uma memória. Nossa. Não adianta você entrar numa cachoeira, tirar uma foto e sair, aquela cachoeira para você não é nada. Você tem que ficar no mínimo 12 segundos ali deixando a água. Senão não. E a gente está perdendo essa experiência de tempo. Tanto é que na palestra, quando eu falo, as pessoas falam, não, o tempo é relativo, porque tempo é presença. Se você não exercitar a presença, o tempo vai passar mesmo. Você vai ter a impressão de que ele não... Então, tudo que você está falando, isso me traz muito essa noção de experiência de tempo. Porque imagina, você ali penteando o tapete, quando você via, é uma presença. Que é o que eu defendo hoje, que, por exemplo, AutoCAD é ferramenta. Sim. Arquiteto, você tem que ter o traço. É isso. Porque existe o movimento de mão que afeta seu cérebro. Com certeza. Na hora que você está fazendo a coisa, né? Com certeza. Que é o que cria... Se você não cria... Olha a referência, o que isso... Nossa, é muito legal entender que foi esse caminho que construiu... A crise de hoje. E a crise em mudança, né? Foi essa experiência nessa casa que norteou toda a experiência. Tanto que quando eu fiz vestibular, eu prestei arquitetura e jornalismo, né, geminiana. E aí, porque eu gostava muito de desenhar. E no fim eu descobri que o meu amor maior era escrever. E quando eu criei o Casa da Cris, acabou juntando os dois mundos. Eu falei, que bom. Então eu posso falar de casa sem ser arquiteta, né? Uma experiência com casa. Sem precisar criar casa, corpo, né, da sua existência. E aí juntou esses dois caminhos, mas que começaram na infância, com certeza com a vivência. Eu nunca tinha parado para pensar na coisa das vivências do Vitor, da infância do Vitor. Será que as pessoas conhecem? Acho que pouco, viu, Ju? Porque na verdade a minha infância, como é que eu vou dizer? Eu não tinha assim, a minha casa, meus pais, meus avós não eram pessoas voltadas para esse cuidado, para esse olhar. Sim. Eles não tinham esse cuidado. A casa
Eu lembro que minha avó morava vizinha, nós tínhamos casas geminadas, assim. E eu não lembro dessa experiência da minha mãe, pensando em decoração, porque não era essa realidade vindo do interior, de Sorocaba. Mas eu acho que o que me formou na infância, que eu tinha uma coisa perfeccionista, quando eu era pequeno. A perfeição, para mim, era uma... Tanto é que, imagina, eu tenho até hoje minha coleção de 100 carrinhos de Matchbox que eu guardava na caixinha e cadastrava. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, cadastrado, com nome, com data, por ano, tinha todas as listas. Eu tinha um horário, todo dia eu tinha uma mala, eu não saía de casa sem guarda-chuva e óculos escuro. Olha que criança. Não, eu era muito estranho. Eu costumo dizer que... Não, e naquela época tinha assim só duas definições. Adulta era louca e criança era estranha, né? Porque eu lembro que eu tinha uma tia que tinha problema, cada vez que eu perguntava da minha tia, eu falava, continua louca. Ponto. Com K. E criança era estranha, é aquela que é meio estranha. Ponto. Não tinha tanta não tinha tanta interpretação das coisas, né? A criança também não tinha vez, né? Não tinha muito. Então era só estranha. Tinha lugar para criança na casa. A mesa das crianças. A mesa das crianças. E eu era uma criança muito peculiar, que eu acho que era difícil essa realidade, porque que nem eu não saía de casa sem óculos escuros, sem guarda-chuva. Eu tinha dislalia, falava errado, até os 6 anos. Então eu não pude ir para a escola normal, porque o professor achou que eu ia sofrer bullying. Não se falava em bullying, mas que eu ia... Claro. Era extremamente inteligente, mas não conseguia... Eu acho que nem essa questão, né, de sair de óculos escuros e guarda-chuva, eu trabalho com iluminação. Eu acho que era uma fotofobia. Faz sentido. Olha só que também não era interpretado, não se falava em fotofobia. Como é que vai imaginar que uma criança tem fotofobia e não consegue sair de casa se não tiver uma proteção? Sim. Então, eu acho que o que me construiu foi muito essa sombra, que precisei ter uma sombra que me protegia de alguma maneira, e a perfeição, que eu, desde criança, comecei a perceber que isso seria meu maior desafio. Vencer a perfeição. Porque eu tinha horário, não tô brincando, eu ficava com a minha mala, meu guarda-chuva, olhando pro relógio quando dava 7 horas. 7 horas eu ia pra casa da minha avó e ficava lá pontualmente até as 9. É uma criança britânica. Exatamente. Era uma criança britânica, poderia tomar chá com a rainha. E eu tinha todas essas manias, tinha tudo que era... Tinha amigo imaginário, que era o Seps, que andava comigo. Então, eu acho que foi aí que nasceu esse acolhimento, talvez, desse local, de entender que... Tanto é que eu tenho a marca Belezas Imperfeitas e tudo que eu trabalho é em cima da imperfeição. Sim, você conseguiu venceu com sucesso. Sou professor de luminotécnica, porque eu tinha essa dificuldade com luz. Então, luz, para mim, era um ponto que eu observava muito. Só que demorou muito para eu entender isso, né? Sim. Porque você vai crescendo, você vai tentando se enquadrar num sistema que te vende. Imagina, eu vindo do interior há 50 anos atrás. Sim. Cara, era outra realidade. Era outro já mundo. Pensava fora da caixa, mas estava numa caixa. Escrevia poesia, desenhava muito, tinha muito desenho. Então, acho que foi aí. E eu lembro do afeto que tinha, talvez. Eu acho que mais do que a casa. Sim. Porque eu considerava meio a casa aquele meu território de segurança. Talvez eu entendi que eu precisava desses objetos para me proteger. Que era a minha mala. Tanto é que o barbeiro que eu cortava cabelo, ele lembra. Ele falava, nossa, quando você era pequeno, você vinha aqui com uma mala e de óculos escuros e guarda-chuva. E ficava aquela criança sentada com uma mala de óculos escuros e guarda-chuva. E o que tinha na malinha? Tinha os meus carrinhos, tinha os meus desenhos, o meu universo carregava comigo. Você gostava da bolsa amarela, então eu gostava. Eu levava. A Lígia Bojunga escreveu esse livro, que é meu livro favorito da infância. E um dia eu fiz a bolsa amarela. Eu lembrei muito da amarela, porque era isso, você botava, na bolsa amarela do livro saía um galo, saíam vários personagens, mas eu lembro que eu coloquei vários objetos de apego na bolsa por causa da bolsa amarela. Mas eu andava, meu universo andava comigo, então eu acho que eu tinha um território de segurança. Sim. Através do horário. Só que eu comecei a perceber que isso não ia funcionar. A vida é muito mais dinâmica do que esse controle, né? E essa experiência continua, acho que até hoje, porque a gente não tem reta de chegada, né? Jamais. Não tem... E quando que, por exemplo, tu percebeu isso na tua própria casa ou trabalhando para as pessoas, essa questão da memória mesmo, dos materiais, de resgatar isso? Aonde começou a existir a beleza imperfeita dentro de ti?
Não a marca, né? Mas dentro de ti, assim. Eu acho que teve muita luta, como todo adolescente. Acho que como todo adolescente, a gente passa pelo momento da... É o que eu falo. Eu dou aula de luz. Todo lugar que tem luz tem sombra no mesmo potencial e vice-versa. Claro. Não tem como, não tem essa. Se uma pessoa é extremamente iluminada, ela tem sombra... Eu fiz um trabalho dentro do presídio e vi que tem pessoas ali que poderia ser comigo. Sabe? Isso me abaixou muito a bola para entender que... Sim. Porque... Então, acho que passei por essa fase muito de revolução, uma fase adolescente tentando me adaptar àquela realidade, que era, imagina, no interior, em Sorocaba, onde todo mundo ia no mesmo clube, onde todo mundo ia, os valores, era nome e sobrenome, você é filho de quem, você é filho de... Claro. E eu não era nenhum daqueles quesitos, porque eu não era bonito, não era rico, não era... Outsider. Eu era totalmente eu tentando me enquadrar nisso, então acho que passou por isso. Sim. Depois, quando eu vim para a faculdade, eu acho que São Paulo tem... Uma vez eu escutei essa frase no Short Buzz e acho que São Paulo tem muito essa característica. São Paulo te perdoa. Acho lindo isso. A cidade te perdoa. Porque aqui você pode ser o que você quiser. Você se mistura no multidão. Porque a cidade, eu acho que a grande diferença de São Paulo é que São Paulo te permite esse perdão. E eu ser assim, pleno, que né? não sou daqui, né? E que agora montei essa estrutura, essa casa ateliê para mim aqui. Por quê? Porque eu já me senti acolhida por São Paulo, sabe? Diferentemente, assim, do que as pessoas meio que veem até... com uma não generosidade, um olhar não generoso para a cidade, mas eu acho que a cidade ela te acolhe de um jeito, porque ela te aceita, né? Eu acho que é isso, é uma aceitação. Aqui pode ser, eu brinco que lá em Floripa eu sou Juliana Arquiteta e que eu sou Juju SP, que ninguém me conhece, tá tudo certo. É isso. Então, é isso, assim, e a cidade... Para quem vive a cidade, ela é uma extensão da casa da gente. Total. Porque a gente vive na rua também aqui, né? É muito isso, assim, é muito num restaurante ou... quer dizer, a cidade em si, ela pulsa mas aí isso. que tá, de novo, São Paulo, se tem esse potencial de perdão e de luz... Tem o potencial da sombra no mesmo... Na mesma intensidade. Porque não é fácil ficar em São Paulo. Também não é fácil. Também não é fácil. E cada bairro é uma mini cidade. É uma mini cidade. Exato. E a tua história, falando ainda de cidade, que eu acho, assim, muito maravilhoso a gente falar sobre isso. Assim, eu me emocionei muito. Eu conheci o Edifício Virgínia, o projeto do Edifício Virgínia ano passado, em meio a DW, né? Acho que foi no ano passado. E a gente conversou lá no café também. Foi. É uma delícia. Já sempre admirei o teu trabalho, arquitetonicamente falando, mas para mim me chamou muita atenção, porque eu acho que as pessoas, um dos nossos papéis enquanto profissionais ou jornalistas, ou treinar um pouco o olhar das pessoas, né? Sim. Para o novo belo, para outro olhar para o belo também, para o belo, para o funcional, para o... as coisas não precisam ser novas para ter novos significados, né? Sim. Então, fala um pouquinho, que eu acho tão maravilhoso. Aí só uma coisa que eu acho que é muito legal, só antes a gente entrar um pouco nesse assunto específico do Virgínia, uma diferença que você colocou muito bem. Que existe uma diferença entre beleza e belo. Que é muito... A beleza, geralmente quando você fala aquilo lá de uma beleza, você associa alguma coisa que é estética ou uma referência, ou visual. Sim. Quando você vai para o belo ele quebra um pouco esse paradigma e ele consegue ser conceitual e de significado. E é o belo de cada um. E é o belo de cada um, entendeu? O belo vem com significado, o belo não vem... Se você fala uma coisa, a beleza tem mais estética, mais visual. O belo tem mais conceito, o belo é mais existência, o belo é mais poético, o belo é onde a palavra não alcança. E aí vem essa coisa do belezas imperfeitas que vai trazendo, né? Então, acho que a proposta, de maneira geral, seja pela cidade, ou seja pelo Belezas Imperfeitas, ou seja é resgatar essa vivência do belo. E o belo é muito legal, porque não tem verdade. Tem o que como o outro recebe. Sim. Então, você acaba fazendo sempre um convite para que a pessoa tenha um novo olhar, né? E também, ao me perceber, tentando encontrar esse novo olhar da pessoa, também me referencio. Daí vira esse eixo de comunicação que a gente entende que a gente é maior do que o corpo que a gente existe.
E fora que o mundo está ficando pequeno. Então, o que aconteceu? A cidade começou a ficar apertada. As nossas existências começaram a ficar apertadas. Mais do que nunca, a gente precisa resgatar essa vivência da cidade. Com certeza. Porque está tudo muito perto. E resgatar a vivência da cidade é resgatar a empatia, é resgatar... Dar bom dia pro vizinho. Dar bom dia pro vizinho. É ter memória. É ter essa referência, alto, é ter né? tempo. Os prédios, né, não olhar Cris? para o chão, né? Não, e tem a coisa da segurança, né? Que é uma neurose coletiva. Tem isso. Não sim, a gente sabe que é um assunto importante, mas a gente estava falando do cumprimentar, do viver a cidade. Eu estou morando numa casa agora que ela tem muros muito baixos. E aí, quando eu fui visitar a casa, eu falei, nossa, vai ser estranho eu ver o que acontece no quintal do vizinho. Porque você vê a roupa estendida no varal, você vê, são casas geminadas, assim. Aí, quando eu entrei no dia 1 que eu entrei na casa, eu falei, aqui eu tô me sentindo segura. Porque se eu faço assim no muro, eu vejo meu vizinho, ele me vê, eu vejo esse aqui. Um cuida por do uma outro. super sorte, eu tenho 2 vizinhos maravilhosos, 2 famílias incríveis que moram do meu lado, que eu me sinto, assim, em paz, que é essa coisa do convívio. Se eu tivesse numa casa blindada, talvez eu tivesse agora, medo. Fazendo esse paralelo com cidade, daí as pessoas querem essa sensação de segurança. Daí pega um prédio que tem uma portaria 24 horas, que fecha um muro em todo aquele entorno, ninguém anda na rua, a rua fica vazia, daí menos insegura ela fica e mais ilhada a pessoa fica. Então, de novo, esse é o conceito do Belezas Imperfeitas. A cidade, ela precisa ser vivida. Você precisa abrir a porta da sua casa ela precisa, e ver tanto é que lá no Virgínia a gente trabalha alguns conceitos para entender um pouco o que é a proposta, porque a gente não faz... Se vocês falam, vocês estão fazendo retrofit, eu falo, também. Porque a gente faz célula regenerativa. Porque a célula regenerativa, ela tem um compromisso com o entorno. A gente, vocês vão ter fachada ativa? Não é ativa, a nossa fachada é interativa, porque a gente tem uma curadoria de que tipo de operação que vai fazer aqui que tenha potencial de mudar o entorno. Maravilhoso. Vocês vão trabalhar o fluxo das pessoas também, né? Tudo. Não, para as pessoas se encontrarem. O nosso térreo, ele é todo interativo. Ele vai ter uma arquibancada que vai unir a Álvaro de Carvalho com a Martins Fontes. Que isso faz as pessoas uma arquibancada do conhecimento, obrigatoriamente tipo conjunto nacional. Demais. Isso traz vida. E nós estamos tendo, a curadoria fica sobre nossa gestão para que não abra ou um supermercado ou uma marca que vai ficar mais um ponto e não vai trazer, mas a gente faz um sistema de que a operação que venha, que possa todo lixo ir para a ocupação e da horta voltar o alimento que vem para cá. Demais. A gente tem parceria com empresas de tinta para pintar a ocupação e não para pintar a gente, para começar a mudar o entorno. Nós vamos fazer as calçadas todas sem fronteiras. Porque isso é uma fachada interativa. E daí você cria uma cidade segura, porque você cria a vida, você cria a gente todo mundo se vendo. Porque está todo mundo se vendo e convivendo. Não é ilhando a cidade que a gente vai criar. Não, com certeza. Tanto é que a gente fala, as pessoas falam, vocês têm um desenvolvimento sustentável. Não é desenvolvimento, porque o des é sempre negativo, né? Sempre ruim. Desincentivar, é tirar do incentivo. Desmobilizar é tirar da mobilização. Então, desenvolver é tirar do envolvimento, que é o que aconteceu. A gente teve um desenvolvimento, uma falta de envolvimento. Um espalhamento. E aconteceu. O que nós fazemos é reenvolver. Então, como que a gente reenvolve a cidade? Como que a gente regenera a cidade? Porque é ilusão. Com o advento da internet, a humanidade se procriou e nós viramos células dentro disso daí. A gente não é mais... A gente faz o que dá, não o que a gente quer. Então, quando você se entende parte de um todo, de alguma maneira você se sente mais... Quando você vê seu vizinho, você não se sente integrada? Eu moro em vila, parte daquela comunidade. Eu moro em vila, e eu da minha escadinha, quando eu vou descer pro meu quintal, eu vejo minha vizinha e falo, oi, Rê, a gata tá aí? É isso. Ela fala, tá aqui a gente troca muda, chega encomenda na casa de Exatamente. Fala, chegou um negócio aqui na minha casa. Não, outro dia a Renata me ligou, eu queria mostrar sua casa pra uma pessoa. A chave tá aí, repega aí a chave, você entra em casa e você vai, sai de casa.
Como já aconteceu também, Renata, tô aqui desesperado, você pode ir lá alimentar minha cachorra? Sim. Porque ela tá sozinha e eu não vou conseguir chegar a tempo. Até em situações dramáticas, né? Sei lá, você tem um mal-estar, ou você precisa de alguém para te ajudar, sei lá, tem que sair correndo e eu tenho um filho pequeno. Você sabe que você pode contar com aquelas pessoas. Isso, né, Cris? Essa relação. Não é um estranho que tá do seu lado, é um vizinho. E só que o que acontece? É óbvio que a cidade é a pós-graduação. Tem que começar... como eu falo, você começa a ter design na sua escova de dente. Exato. É uma célula. Você pega a sua escova de dente e se interessa por design. Daí da escova de dente, você vai achar, pô, meu banheiro podia ser mais legal. Daí aumentou, essa célula aumentou pro banheiro. Do banheiro aumentou para casa. Sim. E da casa chega na cidade, que é o que nós fazemos na Soma Uma. Com certeza. Mas você já deve perceber muito que na casa já vem mudando esse repertório. As pessoas... A gente tem um movimento tão forte de repressão e através do medo, né, do pensamento. de engessamento do pensamento. Se esconder do outro. Mas tem um movimento muito forte, senão você não teria também espaço, Cris, no seu trabalho. Sim. Tô falando mentira? Não, verdade. Que vai chegar na cidade. Isso. Olha aqui, olha essa cozinha que a gente tá... Ela é totalmente fora da casinha. E é sobre existir. Sobre existir. É sobre botar a sua marca. E não que o conceito do belo, a gente estava falando de bonito, de beleza e tal, também da onde veio as referências, né? Por um bom tempo, a principal referência decorativa das pessoas era a novela das 8. É isso. Demorou, filmes, agora né? que a gente está em outro depois momento. Novelas. Então, as pessoas começaram a achar chique o que era da novela, que não necessariamente... E foram esquecendo das coisas. Ai, nossa, esse tecido aqui é super legal, esse banquinho caipira, que tem a história brasileira. Foram se perdendo ali, porque a referência... Eu acho que tem alguns caminhos, assim. Eu acho que muito autenticidade é a palavra, individual e coletivamente falando, né? Quando a gente pensa em verdade, em autenticidade das coisas, a casa vai ser autêntica, o jeito que a gente se comporta, se veste, se movimenta. Essas são as referências, né? Então, eu vejo, assim, no trabalho da Cris, os dois muito autênticos, cada um no seu trabalho. Por isso que eu uni vocês aqui. Eu acho que o que une é a vida real. De verdade. Eu acho que é isso. Não é uma fantasia. E sabe o que é muito louco? Real. Que apesar do mundo digital que a gente vive, é impressionante como, de alguma maneira, essa verdade chega. Chega, tem sinais que talvez você como jornalista, porque eu ainda não consegui descobrir, porque como é que você consegue ver o sinal, por exemplo, numa foto? Você sabe se tem verdade ou se não tem. Sim. Você consegue reconhecer, tem alguns sinais que... Mas eu acho que é para quem é mais sensível também, eu acho, né? Para quem está prestando atenção, que você tinha mencionado essa coisa da não presença. A maioria das pessoas não está presente. Eu acho que a gente teve que passar por esse extremo, até para poder voltar, a gente teve que passar por essa ausência de tempo, essa ausência de presença, essa massificação que aconteceu, para todo mundo resgatar o tempo da contemplação. O tempo da E eu estava falando até com o Maurício sobre essa coisa da expectativa, do projeto, da casa, né? Dessas histórias das pessoas que mandam, eu quero um projeto tal, assim como para ti também, né? No decore e tudo mais. Hoje, eu acho que a coisa da computação gráfica levou a um pensamento tão engessado e asséptico de projeto que, na verdade, a gente, que talvez tenha uma alma brasileira e um pouco mais criativa, enxerga uma beleza não no 3D, na vida real, né? Por exemplo, essa cozinha praticamente ela não tem como tu reproduzir. Não tem, né? Que é o grande problema que eu tenho no meu trabalho. Não dá pra copiar. Não dá pra copiar. Não tem 3D no mundo. Não tem 3D no mundo que você consiga colocar o que... Toda aquela textura. Você dá uma simulação. Nem a tua casa. Nós fizemos só um parênteses, nós fizemos aquele patchwork de grades antigas na KQA. No 3D, a gente chegou pro cliente e falou, não tem como, é uma ideia, eu tenho que pôr uma textura. Não vai ser assim. Não vai ser assim, mas imagine. Então, é lidar muito com a coisa do não concreto. Eu acho lindo a gente lidar com a imaginação, porque eu acho que é isso. É difícil, às vezes, né, o cliente entender, mas eu acho que o cliente que procura pela gente, procura isso, procura essa verdade, né? Sabe o que eu acho que as pessoas também estão entendendo, Ju, que na verdade, toda minha pesquisa é em cima, apesar de
de eu estar na área de arquitetura, toda a minha pesquisa é em cima do sensorial. Sempre. Sim. Eu sempre pesquisei o universo sensorial, talvez até pelas minhas dificuldades que eu tive de comecei a perceber, falei, nossa, mas será que a minha realidade é a mesma do que aquele outro que está vendo? Acho que eu sempre tive um olhar muito curioso, né? De perceber o outro, de entender o que era essa... E isso me fez caminhar muito para o universo sensorial, não tem como, que são os 5 sentidos. E o 6º, que é o sentido sem sentido, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Mas, anyway. Então, o que eu vejo? Eu acho que hoje, isso eu até estou escrevendo um outro livro também agora, que ele fala sobre uma patologia dos sentidos que a gente vive hoje, através do encurtamento do olhar. Porque o que acontece? Quando você está com um olhar curto, você não consegue nem acessar o seu segundo sentido master, que é a audição. Você fica surdo. Sim. Até que uma pessoa olhando no celular, você tem que bater na pessoa. Ela está lá possuída. Ela fica até surda. Então, esse encurtamento do olhar fez com que a gente... E o sentido da empatia não é a visão, é a audição. Não é o que você vê. Você pode ver uma criança na rua, mas se você não parar para escutar aquela realidade, você não vai sentir empatia. Você vai passar rápido, como é o Instagram. Isso. Então, acho que hoje a gente vive uma grande patologia causada pelo encurtamento do olhar, que as pessoas estão olhando tudo muito de perto e estão deixando de escutar. Então, a nossa profissão como arquiteto, a profissão básica, eu sempre falo isso nas palestras, escute. É isso, eu também. Escute, chegue de ouvido aberto. Escute verdadeiramente. Escute verdadeiramente. Não é sobre você, é sobre o cliente. Sim. Não é sobre o que você acredita que esteticamente, não é sobre forma. Sim. Não, esta linha está ótima, temos que manter assim, essa cor é fundamental. Não, esse pé direito. Quem garante que esse pé direito? A pessoa pode gostar de toca. Claro. A pessoa pode gostar de pé direito baixo. Eu, quando vou pedir um briefing para um cliente, eu falo menos sobre programa de necessidades. Eu também. E eu falo assim, mas e aí? Você gosta de ir para o campo ou para a praia? Você gosta de ficar no céu? Porque você começa a entender como que é a acústica do cliente. Porque espaço é som. Que acústica que ele sente. Sem dúvida. Onde ele se sente bem. Ele precisa de um pé direito baixo e um olhar amplo ou precisa estar com o olhar todo perto? Eu costumo até brincar, assim, né? Tem pé direito, você vai mexer no pé direito, vai afetar a acústica. Você lida bem com eco? Você vai querer isso? Sim. Entender o projeto como estímulo e não como visual. Exato. Eu acho que é o pulo do gato. Eu até costumo brincar assim, com as minhas clientes que estão me vendo, me ouvindo, enfim, que eu digo, olha, a quantidade de sapato que tu queres encaixar aqui no teu closet é a última coisa que eu vou te perguntar, porque o mundo é infinito para sapato, não é verdade? Eu nunca vou conseguir atender essa necessidade. Mas vamos falar, onde é que foi a última viagem, a comida que você gosta, a música, né? Para mim, música, assim, acho que a casa respira muito música, né? Sim. E as cores, me conta, eu sou tão curiosa. Não, eu acho que aí, nesse sentido, a Cris deve escutar muito, né? Porque você exercitou muito essa audição, porque as suas casas todas contam, né, Cris? A minha vida conta inteira das tuas casas, das trilhas sonoras, dos cheiros, dos gostos, das gente, cores. Eu falo, eu tenho uma visão meio... Quantas casas já moraste? Olha, meu Deus. Eu já morei em pelo menos umas 13 ou 14 casas. Meu Deus! Tipo uma cigana. Eu fui desde que eu saí da casa dos meus pais. Mas que lindo isso, porque você deve ter tido um baita desapego. Porque era sempre a experiência de montar tudo de novo, com as mesmas coisas. Isso é bonito, não é o final, é o processo. É o processo. É gostar do processo e não do resultado. O cheiro de tinta, pra mim, é sempre um cheiro de uma fase nova da minha vida. Ai, que lindo! Então, o cheiro de tinta, pra mim, é uma coisa assim, que delícia. Quase uma coisa de festa. É um pré-viagem, praticamente. É um pré-viagem, exatamente. Atenção, passageiros. Que demais! Então, a cor tem muito essa coisa do momento de vida. Teve casas, eu fui passando de uma casa por outra, enfim. Eu morei fora também, então sempre tinha uma coisa assim, a primeira casa, que era uma casa temporária, aí depois a outra, aí viaja, muda, enfim. Acabou que eu tive muitas casas e eu sempre encarei
preparei a casa, acho que como a caixa de sapatos da Fofolete. Tipo assim, ia fazer outra, vou doar. Os cenários. Então era um cenário. Ficou pronto, deu. Acabou a brincadeira. Eu inventei um termo. Eu largava minhas Barbies. O meu era a Barbie. A Fofolete, imagina a escala da Fofolete. Eu lembro, assim, esses dias alguém me perguntou, mas qual foi, sei lá, o primeiro móvel que tu desenhou? Que agora eu tô um pouco nessa fase aí de descobrir objetos móveis. Sabe, acho que o primeiro móvel que eu criei foi um City Garden, que eu invertia o pote do Danoninho e virava o City Garden da minha Barbie. É isso. Genial! Porque a gente brincava com bichinha na geladeira. Exatamente. Lata de Nescau. Cansei de fazer jogo de mesa de tampinha de garrafa. Maravilhoso. Abajur com tampa de amaciante e shampoo. Isso eu não conhecia. Do shampoo. O shampoo era a base. Enfim, mas a gente estava com... eu tenho um termo que eu uso muito no caso da Cris, que é a cenografia doméstica, que eu acho muito mais divertido você encarar a casa como um palco, né, como um cenário de uma história, do que você fala, vou decorar, né? É verdade. Porque aí você... Em que momento da vida eu tô? Não, mas que louco que é isso, né? Porque sempre... Por isso que eu falei que eu gosto muito de escutar a história, porque acaba descobrindo coisa, né? Que nem eu fico escutando suas histórias e que você fez todas essas mudanças. E gozado, para mim, não é tão fácil. Mudar. Não é tão fácil, porque você vê, eu sempre desde pequeno eu aprendi que eu precisava ter um território de segurança. Certo. Mudar esse território de segurança era um movimento para mim que era difícil. Sim, exigia muito. E ao mesmo tempo, olha que louco, daí eu vim de Sorocaba e vim enfrentar São Paulo. Sim, esse monstro. Com 18 anos. E quando eu me formei, eu tinha que sobreviver aqui. Então eu dava aula em 3 escolas, trabalhava em 2 escritórios e estava começando o meu. Sabe aquela loucura? Sim, ao mesmo tempo. Mas falando da casa, acho gozado, porque eu lembro que eu morava num apartamento pequeno, na Bela Sintra, e eu sempre morei bem, sempre gostei de construir meu entorno, isso sempre. Eu nunca morei mal. Sim, sempre arrumou os sempre lugares arrumei que tudo, sempre tudo foi muito organizado, minha casa sempre foi muito organizada. Imagina, a malinha virou a casa. A malinha virou a casa, exatamente, sempre teve tudo muito certinho, mas abrindo espaço para imperfeição. Quando eu fui mudar para o meu apartamento, que era um apartamento aqui na Rua da Consolação, que era maravilhoso, um apartamento assim eu via a Serra do Mar, com vista, uma coisa louca, assim, eu via o aeroporto de Congonhas, assim, avião subindo e descendo, sabe, uma vista imensa. Eu demorei 2 anos para fazer o projeto. E todo mundo me chamando de louco, porque falava, cara, você está num apartamento minúsculo, você com aquele apartamento imenso, você não faz a obra. Nossa, ele não conversou comigo ainda. Processando. Ainda estou tentando entender. Eu ainda estou tentando entender o que eu quero fazer, como que vai ser. Ali nasceu Belezas Imperfeitas. Que tinha uma parede tipo esta, que tinha todo esse movimento, que tinha toda a imperfeição, memória. Então ali... Só que daí, quando eu fui para esse apartamento, ele começou de novo a crescer. E chegou uma hora que na pandemia me pesou o apartamento, porque ele estava com muita história. Esse menor? Não, esse maior. Eu mudei para o maior, fiquei lá 12 anos, acho que até mais, nem sei exatamente a idade, mas começou a me pesar, porque era muita memória. Eu comecei a virar o curador de todo acervo da família. Nossa, porque todo mundo me dava coisa, claro, me dava o jogo de jantar, eu quero da avó, eu quero manda do lá vô, pro que era manda lá pro Vitor, aquela que coisa ele gosta, da casa de praia. E aquilo foi ficando, só que era tudo muito cheio de significado. E na pandemia aquilo me sufocou. Claro, fazer um detox. Daí eu precisei ir para uma casa. Nossa. Mudei. Zerar. Foi quando eu fechei o estúdio, mudei de vida e não sabia, fechei o estúdio achando que eu ia virar professor e morar na praia, porque eu falei, não, eu vou mudar. Daí eu fui para uma casa de vila. Eu quis ir para uma casa alugada, falei, não, vou alugar meu apartamento e alugo a casa, porque eu não quero me identificar tanto, eu quero passar por esse exercício de viver minimalista. Eu tinha um quadro. Até 2 meses atrás, eu tinha um quadro na parede. Nossa! Durante 2 anos, mais de 2 anos. Que eu precisei. Que exercício! Mas você sabe então, que isso aconteceu... Eu vejo esse seu desapego, para mim, assim, é encantador, porque eu gostaria de ser assim. Mas é um desapego em termos, né? Então, porque é isso. Eu queria entender. É assim, eu mudo, mas as coisas vão juntas. Eu tenho coisas que me acompanham desde a minha primeira casa. Eu sou a pessoa menos consumista de objetos imóveis que você já conheceu na vida. Porque eu sou garimpeira, também adoro, eu tenho um monte de coisa que era dessa casa da minha avó.
Que assim, tipo, o lustre da sala de jantar, que eu tenho mil memórias, sendo, já né? foi de uma cozinha numa casa que eu morei no passado. Mas tem um fluxo. Agora é da coisa. Mas tem um fluxo. Tem um movimento. Então, eu vou com as coisas, mas elas mudam de lugar em cada cenário que eu tô. E acontece, isso que você deu o exemplo dos objetos, para mim acontece com a cor. Porque eu sempre chego e falo, quais vão ser as cores dessa temporada? Como se fosse uma série. E aí eu demoro um tempo, eu fico na casa do jeito que ela tá, e aí eu fico falando, tá, nessa casa que eu tô, começou pelo quarto. Eu tava com uma fissura de verde. Porque eu acho que a gente meio que fica hipnotizado, né? Eu senti. A gente fica meio hipnotizado por umas cores, e isso é um sinal. Eu sempre falo para as pessoas, não sei que cor escolher. Fica prestando atenção em qual cor que você tá fissurado. Porque tem uma relação também da cor. Tem. A cor desperta emoções. Exemplo, não, e total, né? Porque você faz um paralelo. Por exemplo, vermelho. Quando que você tá vermelho? Quando você tá em movimento, quando você tá com raiva, você tá amando, qualquer... Sim. Então, se você olha uma cor vermelha, é como se aquilo desencadeasse em você uma situação desse estado de espírito. Sim. Dificilmente você vai querer uma cor muito vibrante no momento em que você tá numa fase meio tristonha ou depressiva. Verdade. Então, aí você não vai querer esse movimento, você não precisa disso. E você precisa do tempo, a gente volta a história do tempo para entender. Por exemplo, eu tô nessa casa nova faz quase 10 meses. E eu só pintei um corredor que vai para os quartos, o meu quarto e o quarto do meu filho. O resto, tipo, a sala eu ainda tô pensando qual que é a coisa. Sabe, você vai puxando louco, a emoção. Né, Cris? Agora que a gente vai fazendo esse bate-papo e eu vou amarrando, eu acho que o nosso assunto aqui principal é tempo. É tempo. É o tempo de você vivenciar a história. Olha, ali. Até me emocionou, porque me deu uma... Porque eu acho que a gente chegou aqui nesse bate-papo... Do fundo, do que a gente está falando? A gente está falando de casa, a gente está falando de memória, a gente está falando... Não, nós estamos falando de tempo. É tempo de experimentar, tempo de olhar. De sentir. Sabe, na palestra que eu dou, eu falo muito que a gente separa os 5 sentidos como se eles fossem visão, audição, como se fossem 5 gavetas. Né, que você tem. Só que a gente é muito mais sinestésico do que essa separação. É como se fosse um caminho trilhando no nosso sensorial. Né? O sensorial ele vai permeando. E então a visão ela tem estágios de evolução. Que eu costumo dizer que ver é o estado físico, é visão. O olhar é quando você abre uma curiosidade para aquilo. E o enxergar já é quando você está perto da audição de escutar alguma coisa. É como se fosse uma evolução, enxergar. Tanto é que você pode enxergar coisa que você não vê. Sim. É isso. Sim. E você pode escutar coisa que você não ouviu. Outra emoção. Porque tem uma evolução no sensorial até chegar no paladar. Por exemplo, eu fiz muito restaurante e as pessoas falavam, qual é o segredo? Eu falava, entender que o paladar é um sentido, é o único sentido em que você escolhe o momento em que você vai experimentar. Todos os outros você é invadido. Barulho você é invadido, visão, tato, frio. Paladar não, você escolhe. Depende da atuação. Depende da atuação, o paladar. Então ele é muito delicado. Você precisa estar com todos os outros 4 sentidos para o paladar poder. Só que para chegar no paladar, você precisa ter quebrado com o tempo toda a sua experiência para conseguir presenciar, para conseguir viver. E daí sim você consegue enxergar o que não vê, escutar o que não se ouve, tudo vinculado ao tempo. Essa casa aqui, olha, curiosamente falando, faz muito tempo que eu estou montando essa casa para mim. Porque é o seguinte, faz 1 ano que eu já estou aqui, eu moro entre Floripa e São Paulo, né? Me cansei um pouco de ficar em hotel, depois Airbnb. São Paulo realmente tem as oportunidades, então aqui eu estou trabalhando essa minha questão das coleções e tudo mais. Mas eu quis esse tempo. Então aqui tudo entrou muito devagar. A primeira coisa que entrou foi o rosa. Eu tava nisso. Tava na tudo que eu via era rosa. É, tudo. Fui para Milão rosa. Eu via marcas, enfim, rosa. Eu via campanhas e tudo que me chamava atenção. Então eu fiz uma reforma de materiais, né? Minimamente. Agora, recém-reformei o banheiro, cada coisa foi entrando ao seu tempo. E a última coisa que ficou pronto foi a cozinha. E semana passada, um bibelozinho, adorei, fui pro Mercadão da Lapa, me acabei de comprar pote. E é muito louco, né? Não, e é muito louco, porque daí a pessoa fala assim,
Não, eu não tenho tempo de esperar. E daí, exatamente por ela não ter tempo de esperar, ela joga o tempo fora. Exatamente. Porque ela deixa de ter presença. Então, nas o que adianta entrar numa casa perfeita, né? Toda pronta, que não tem nenhuma conexão com o momento. Porque o principal é você morar cada coisa. num lugar que tem a ver com o momento. Tempo é relativo porque é presença. Você precisa estar presente em qualquer coisa. Aquilo que eu falei, você precisa ter pelo menos 12 segundos. Para memoriar, para ter a memória. Eu ficaria aqui todo o tempo do mundo. Então, mas vou perguntar para vocês o seguinte, vamos ver. Aonde tu passa o teu tempo em casa, então? Como é que é? Menina, minha casa é meu... Eu vivo tudo dela. É verdade, é uma coisa assim que é minha mala. É como se eu tivesse entrado dentro dessa minha mala. Eu já me apeguei a sua mala. Eu também tô muito apegada. A malinha da infância. Não, eu brinco, eu me sinto... Sabe aquele filme Edward Mão de Tesoura? Quando ele volta, ele vai no final, ele fica no castelo cortando todas as touceiras dele ali, que ele foi... Eu me identifico um pouco com isso, porque eu na minha casa, eu fico vivenciando... Eu me dou tempo na minha casa. Eu fico em casa. Eu gosto. As pessoas falam pra mim assim, vamos almoçar? Eu falo, não. Por quê? Você vai fazer nada? Não, vou fazer muito. Eu vou ficar comigo na minha casa. Ai, que delícia. Eu vou ficar comigo na minha casa. Maravilhoso. E geralmente as pessoas falam, mas o que você fez? Eu fiquei em casa. Então você não fez nada? Não, fiz muita coisa. Cara. Fiquei comigo. Fiquei com os meus bichos. Exato. Sabe? Fiquei olhando para ver onde que vai caber agora. Eu entrei e eu passei por essa fase. Agora eu tô num processo de paixão de novo pela casa. Que delícia. Mas eu precisei de 2 anos. É isso, é o tempo que tu precisou. Eu precisei desse tempo. É isso. Para conseguir enxergar mais do que isso. Para conversar com a minha casa. O que você fez aqui, Ju? Você começou a conversar com a sua casa. Isso. E você, Cris, quando você vai, cada uma, e até dos relatos que você coloca, o seu trabalho mostra muito o que é o potencial de você conversar com o seu entorno. Sim. De você estar conectada com o seu momento de vida. Né? Total, sem dúvida. Total. E o canto da casa da Cris. A atual casa da Cris. A atual casa da Cris. Né? Vai saber como vai ser a próxima. Vamos ver dos 3 ambientes pintados. Enquanto o Vitor estava falando, eu estava pensando em por que eu ainda não pintei a sala. Porque é tudo uma questão de autoanálise também. E é engraçado, porque essa casa o meu lugar favorito, respondendo a sua pergunta, hoje é o meu quarto. Porque o meu quarto é o lugar mais parecido comigo hoje. Foi a coisa do verde. E que começou ali, né? Começou ali. Eu falei, não, e o quarto é o meu quarto, né? O meu refúgio, o meu espaço. É sua mala. Então, a minha malinha. Fiz ele inteiro de papel de parede, eu fiz uma caixa verde. Eu tenho um lustre antigo de coisa. Ontem eu tava vendo a Diana no coisa. Eu falei, nossa, meu quarto tá bem vitoriano. Eu falei, nossa, tô nessa vibe vitoriana. Que a vibe vitoriana também tem a ver com a coisa do tempo, né? Aquelas mocinhas lendo um livro. Gente, e tal. eu fui fazendo um garimpo ali na Benedito Calixto, tudo que eu gostava, pensei, olha essa bandeja de prata. Eu acho que eu tenho nesse momento uma pessoa vitoriana dentro de mim. Então, o meu quarto hoje me representa. E o que acontece? Porque eu tô num momento de vida muito olhando para mim, para o meu trabalho, para o meu filho, para a minha relação amorosa. Tô nesse momento. E a sala é o ser social, né? E eu ainda não sei, eu não estou explorando ele muito nesse momento. Eu estou mais naquele momento. Às vezes é o momento de que tu quer ficar contigo mesmo. Tanto que a minha sala, eu estava você falando e eu pensando na minha sala não tem sofá. A minha sala tem uma poltrona para eu ler. Porque você não sabe e a ainda, minha escrivaninha de trabalho. Como que aquilo vai acontecer. Eu não sei. É um outro capítulo. E esse capítulo tá tão assim, eu acho que eu estava precisando tanto desse capítulo do recolhimento. Sim. Não, e é tão louco, né? Como eu gosto muito, porque acho que como minha pesquisa sempre foi tudo em cima do avesso, Belezas Imperfeitas é sobre o avesso das coisas, né? Sim. É sobre o avesso da perfeição, que minha dificuldade era a perfeição, eu fui para a imperfeição. Eu quero enxergar o que não se vê, que é o que eu defendo, por exemplo. Tanto é que nessa pesquisa de sentidos, o 6º sentido é esse sentido da escuta, é o sentido sem sentido. Sim. Que é a pós-graduação, é quando você está com todos eles. Né? Então é muito louco que quase quanto intuição, mais, né? olha que louco, quanto mais você se volta para você, mais você se conecta com o mundo. Sem dúvida.
Porque acontece essa magia do avesso. Sim. Claro. Né? Do oposto. Quando você se conecta e entende sua sombra, você se ilumina. Né? Que é sempre essa coisa. Não, é verdade. A gente achou que ia ficar falando de revestimento. A gente achamos que ia ficar falando de revestimento. Virou uma sessão de terapia. Não, porque uma sessão de café filosófico. Um café filosófico. Não, porque isso daí é uma coisa que eu sempre, por exemplo, e luz, né? Eu falo isso para os meus, dou aula também de iluminação, eu falo, luz é a solução, não é o que causa emoção. O que causa emoção é a sombra. E eu provo isso em aula, vou mostrando slides de sombra e mostro que toda vez que a sombra é presente, mexe com a emoção interna, mexe com a sombra própria. Então eu falo, olha, vocês têm que analisar isso, porque, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, está passando por uma fase difícil de lidar com as sombras próprias, ela não pode conviver com sombra em um projeto luminotécnico. Você tem que respeitar. Verdade. Já aconteceu isso comigo. Verdade mesmo. De eu pegar uma pessoa que estava numa fase, eu fiz um projeto todo cênico para uma senhora que tinha acabado de perder o marido e ela entrou em casa e piorou. Ficou mal. Porque era muito drama para ela. Muita sombra para ela não aguentava. E o filho dela me ligou e falou, Vitor, não sei o que está acontecendo, a casa tá linda, tá maravilhosa, tá tudo lindo, minha mãe não consegue. Eu falei, deixa eu escutar o que está acontecendo com ela. Daí eu comecei, fui lá e fui escutar. O que está acontecendo com a senhora? Me conta tudo. E ela foi dando sinais, não sei o quê. Daí eu entendi, falei, gente, a gente errou na luz. Nossa, tu vê. Tá tudo certo, mas a luz está errada. Daí eu fui, e não é quantidade de luz, é sombra. Você pode ter uma luz sem sombra, baixa, porque ela gostava de luz baixa. Mas eu tinha deixado muito sombra. Marcada. E daí a gente falou, não, então vamos corrigir isso, vamos mudar, a vida dela melhorou. Que bom. Tanto é que você vê, né, Peter Pan, ele é eternamente criança e não tem sombra. Porque a relação com a sombra é uma coisa de crescimento. De encarar o seu lado sombrio. Todo mundo tem. Então, quando você conhece, o Newton Bonder tem uma frase que eu amo, que quando você conhece um conceito pelo avesso, você captura a alma de algo. Né? Então, tudo que nós estamos falando aqui é de perder tempo para sentir o tempo e ter presença no tempo. Estamos que presentes é o que não tem. aqui, né? Exatamente. E de se entender. Esse avesso, é conhecer qualquer conceito pelo avesso. Você conhece o belo pelo não belo, pela imperfeição, que é o que eu defendo. Você conhece a sua luz pela sua sombra. Você resgata o tempo perdendo tempo. Né? Lindo! Não é isso? Bom, não, gente, fechamos, tá aqui, né? Eu ficaria muito Depois tempo. Mas a última pergunta, então, porque assim, todo mundo vai responder essa pergunta, e é uma curiosidade também pessoal, o que não pode faltar na casa do Vitor? A casa agora, atual, do Vitor de hoje. Eu acho que uma boa luz. Uma luz baixa e acústica. Acho que são uma boa luz. Vamos ser uma coisa só. Uma coisa só. Um bom projeto de luz. Porque eu não conviveria em um projeto que não tivesse uma boa iluminação. E uma boa iluminação para mim. Lógico. Não é uma boa, porque de repente o que eu falo, o que eu defino como boa, pode não ser para você, pode não ser para você, porque talvez você ache muito sombrio. Né? Então acho que é isso. E na Cris, agora, nessa casa nova. Nessa não pode faltar uma boa trilha sonora. Porque também na música a gente se descobre. E qual é a música? Uma música dessa casa, será? O espaço é som, né? Ai, meu Deus. Uma música? É que isso vai contar muito. Ai, meu Deus do céu. Não dá, olha, é o mundo do Spotify. Eu posso falar, eu acho que eu posso falar um estilo. Eu acho que um estilo, hoje eu tô muito num ritmo de jazz. Imaginaria isso. Sabe, uma trilha sonora do filme do Woody Allen. Olha, ela tá vitoriana mesmo, eu tô achando. Você sabe que a gente tá fazendo um trabalho, né, em cima do Atacho Jurado, e daí eu fui conversar com a filha dele, e ela falou, meu pai escutava ópera. Eu falei, nossa, isso já disse tudo de quem era seu pai. Nossa, total. Meu pai escutava, o sentido dele era a audição. Eu falei, nossa, então eu já entendi tudo. Então você tá vendo como é por aí que você tem que pegar os sinais, né? É por aí, porque a hora que você fala isso diz muito de você. Muito, porque é o sentido, o sentido da empatia. Você está exercitando o sentido da empatia. Que legal. Para mim, também não pode faltar música. Amigos queridos como vocês, boa conversa, tempo para curtir a casa, tempo para viver, né?
Até me emociono. Foi demais esse encontro. Tempo. Nossa. E música, eu lembro muito de acordar e a minha mãe tá cantando em casa. Não é bom? É isso, né? Uma vida com trilha sonora é mais isso. Eu também cresci com música, isso também acho que me ajudou muito. É impressionante como... Tanto é que antigamente, na época das grandes orquestras, o sentido maior era a audição, né? Beethoven, Mozart. O rádio. Eu amei! Muita música nas nossas vidas! Amei! Que bom meus amores! Coisa boa! Este podcast foi produzido pela Tompats.